os debates foram em julho, né? E foi, aí eu já tinha começado a fazer o curso dos chakras, já estava chegando no chakra laríngeo, bem na época, então eu estava sendo preparada, né? Foi muito engraçado isso, porque deu tempo de eu trabalhar o laríngeo. Então, quando eu cheguei para o debate, eu já estava fazendo as meditações e, né, e fazendo todo o procedimento direitinho do curso, porque a primeira fase do curso você equilibra os chakras, equilibra e ativa os chakras. Aí tem uma parte de você faz as meditações, você faz a alimentação, aí tem as cores, tem a água, e assim, eu bem disciplinadinha. Eu consigo fazer bem certinho. E eu estava justamente no laríngeo, né? E eu fiz, vai dar certo. Fazendo as coisas direito, um dia antes do debate, eu fiz a habitação bem forte, né? Botando bastante intenção de eu vou e eu vou conseguir falar, e eu vou conseguir falar do que eu quero, de forma assertiva, de forma amorosa, e seja o que Deus quiser, né? E aí eu estava com medo, né? É bom frisar que eu estava com medo. Mas, engraçado, eu acho que se eu não tivesse no curso, né? Que você tá ali para ver o que os seus desequilíbrios, né? Justamente na primeira fase, você vê o que está desequilibrado em você, o que está precisando ser ativado. Acho que se eu não tivesse justamente nesse pontinho, eu teria feito o que eu fiz muitas outras vezes na minha vida, que era correr da situação. Eu não ia nunca, eu ia fugir. Mas aí eu fui com a mão tremendo, o coração saindo, querendo sair pela boca, assim, nervosa. Cheguei lá, um monte de gente, peguei o microfone e falei. Eu acho que eu falei muito rápido, eu nem lembro que eu falei direito, mas eu consegui. E aí eu fiquei muito feliz que eu consegui. E depois eu saí perguntando, gente, eu falei direito? Porque na minha cabeça estava assim, tudo bem rápido e a voz estava muito rápida. Assim, não, você falou pausadamente, você falou normal. Assim, meu Deus, eu não conseguia nem, né? A emoção estava tão grande que eu não consegui dar conta da forma que eu falei. Mas deu certo. E aí foi quando eu cheguei do debate bem tarde. Eu estava tão feliz que eu mandei um áudio para a Érica, acho para a Islane, não foi? Mandei um áudio para a Islane contando dessa vitória, porque para mim foi uma vitória. Assim, a primeira vitória, né, do curso, já em tão pouco tempo, porque o curso tinha iniciado em maio e era julho. Acho que 2 meses só de curso, e para mim foi uma grande vitória. E aí, depois disso, aí teve o outro debate. Aí, quando tem alguma coisa, eu falo. E aí, eu tô aqui dando esse depoimento. Agora, ninguém me cala mais. E você se dá conta disso, mesmo com medo. Você chegar e tomar uma atitude é tipo você pegar a sua vida de volta para você, sabe? É assim, sou eu estou existindo, eu existo de novo, né? E a gente passa por muitas situações que nos ferem, nos machuca, por medo. E quando a gente consegue sair disso, nasci, renasci, né? Renasci. É muito empoderador, realmente. Oi, gente. Oi, Érica. Meu nome é Carolina. Eu sou aluna da segunda turma do curso de Equilíbrio dos Chakras. Eu sou advogada, moro em Natal e eu tenho 38 anos. Como eu conheci você foi muito engraçado, porque foi completamente aleatório. Eu tinha ido de manhã para a praia, bem cedinho com a minha mãe, em uma parte aqui em Natal, né, Praia de Ponta Negra, bem famosa. E a gente foi meditar bem cedinho. E aí eu parei num local assim que não tinha muita gente e fui meditei. Aí quando terminou a meditação, que eu abri o olho, tem uma cobra na minha frente. E aí eu fiquei assim, eu fiquei assim pensando, estava aí quando eu cheguei, eu não vi. Será que está viva, está morta? E eu fiquei assim, segundos pensando sobre isso, né? E parada, né? Vendo
Aí eu fiz um leve movimento. E aí ela saiu correndo, ela estava viva. E ela estava na minha frente, muito pertinho, sabe? Eu fiz, nossa, que coisa, né? Eu fiquei assim com aquilo na cabeça, uma cobra. Aí eu fiz, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar o que significa encontros com cobra, sei lá. Não era, eu procurei sonho, mas não era sonho, né? Eu estava Uhum. meditando. Aí eu fui procurando, aí apareceu um monte de vídeo e um deles apareceu você falando sobre cobras e sobre significados, simbolismo. E aí eu abri o seu vídeo, eu fui passando, tinha muitos e eu não abri, aí apareceu você e eu abri o seu vídeo. E aí eu gostei da forma como você falava. Foi assim, completamente aleatório. E aí depois disso eu comecei a seguir você no Instagram. Não, no Instagram logo não, porque nessa época eu acho que eu estava sem Instagram. No YouTube. Aí eu, né, curti o canal e acompanhava sempre as seus vídeos, suas lives, suas coisas. E depois foi que eu fui pro... Ai, eu nem sei se pode falar. A outra pode falar, né, Instagram. Aí eu fiz um Instagram e comecei a acompanhar lá também. Mas foi assim, bem aleatório. Olha só. E aí, o curso de chakras, você é da segunda turma agora de 2022, né? É. Você lançou em 2020 a primeira turma, não foi? Acho que 2019. 19. 2019, lancei a primeira turma, depois eu lancei algumas outras. Essa turma agora é a segunda de 2022. É. Mas já desde a primeira turma que eu vi, né, eu já lhe acompanhava, eu fiquei com muita vontade de fazer, só que na época eu não consegui fazer, eu não consegui pagar. Sim, Mas aí eu já botei pensamento firme. E a próxima, eu tô sim. lá. E foi e conseguiu, né? Isso é uma das questões também que as pessoas falam. Ah, eu não vou conseguir dessa vez, não vou conseguir pagar. Mas quando você coloca um pensamento firme, igual você fez, conseguiu, né? Da próxima vez. É, foi. Eu botei esse pensamento e, tipo, esqueci, né? Você Sim, passou um tempo e aí 2020 foi, 2022 foi bem engraçado porque foi justamente numa época que eu estava bem assim, sabe? Quando você faz, olha, eu não quero passar mais um ano da minha vida nessa indecisão, nessa enrolação, porque eu estava muito numa coisa profissional de indecisão, sabe? De insatisfação, mas também bem perdida. E aí, quando você lançou, eu fiz, é agora, é para isso. Aí foi muito sincrônico, assim, quando você lançou e o momento que eu estava vivendo. essa seria até a segunda pergunta que eu ia te fazer agora, né? O que que te fez fazer o curso, né? O que que te fez querer fazer o curso? Foi assim, eu sou advogada, eu trabalhei em alguns escritórios, assim, depois que eu me formei, mas nada que, sabe, que me despertasse paixão, interesse. Era sempre muito trabalho e a parte financeira não correspondia para o tanto de trabalho e de estresse que era. E aí, em 2017, eu saí do último escritório que eu trabalhei e eu resolvi que, assim, eu não ponho nunca mais o pé no escritório para trabalhar. E aí eu entrei numa de vou estudar para concurso. Aí acho que comecei em novembro de 2017, bem no finalzinho mesmo. Aconteceram várias coisas na minha vida pessoal e tal, e aí eu comecei, uma delas, né, foi sair do emprego, e aí eu vou estudar para concurso. E comecei, e estudei durante acho que uns 2 anos bem pesados, estudava todos os dias, 8 horas por dia, mais ou menos, assim. E fui passando em alguns, mas eu fazia concursos assim bem complicadinhos, e tipo, só tem uma vaga, e aí eu ficava em segundo, eu ficava em terceiro, até que eu passei num temporário, né? No final de 2019, eu passei num temporário. Ele era por 2 anos, a validade do concurso era 2 anos. E aí eu fui levando, né? Ai, passei e tal, não sei o quê, comecei a trabalhar, não sei o quê, era muito trabalho também. Mas aí, no decorrer do trabalho, eu não tive mais a vontade de continuar estudando para concurso. E aí eu fui trabalhando e fui não estudando, trabalhando e não estudando, e aquilo foi dando desespero, disse, meu Deus, e agora? Porque
eu sei que eu não quero mais voltar para trabalhar no escritório como eu trabalhava antigamente. Aí eu vim, me dediquei aqui para concurso público e estava nessa vibe. Passei nesse, eu sei que aqui eu tenho prazo para sair, né? Ele vai acabar em 2 anos. E aí aquilo foi me dando uma agonia, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sem saber o que fazer, mas muito assim, tipo, procurando autoconhecimento, né? Procurando, aí estava em terapia, né? E yoga e muita coisa, e os seus vídeos também, lendo muito e me questionando muito sobre o meu propósito profissional, porque eu queria fazer alguma coisa que, sabe, que deixasse meu coração feliz. Eu falava assim, eu quero fazer uma coisa que deixe meu coração feliz, sabe, que eu acredite, que faça sentido para mim. Uhum. E foi passando, né? Aí, no final, em abril desse ano, foi justamente o meu prazo final do concurso, né? E acho que você lançou em maio. Foi. Em maio, você lançou o curso do Chakras em maio, e eu saí desse concurso temporário que eu estava em abril. E aí, justamente nesse intervalinho, né, você lançou o curso, aí eu disse, agora eu vou fazer, porque eu me recuso a passar mais um ano nessa indecisão, não quero, sem ficar perdida, né? E aí as coisas vieram, eu conheci um lugar que eu sou advogada agora, que é uma ONG, o Instituto Jacintas, eu trabalho como voluntária, e eu conheci esse lugar completamente aleatório também, por acaso, e as coisas foram acontecendo. E à medida que eu fui fazendo o curso, as coisas foram acontecendo, sabe? Foram se abrindo. Você começou até a contar, então, os processos, né? Os resultados que você começou a ter. Me conta aí sobre esses resultados. Eu sei de Pronto. um que você mandou um áudio para gente. Pois é, e foi muito interessante, né? Porque o curso começou em maio, eu comecei também a trabalhar na ONG em maio, né? E logo em julho, a gente tinha uma roda de debates para fazer, para justamente divulgar o trabalho da gente, né? O trabalho da ONG. E aí, eu sempre tive pavor de falar em público, né? É tipo, a gente ia para uma praça, ia sentar numa roda, um monte de gente assistir, pegar o microfone e falar, isso, bem luta, né? Bem militante, assim. E eu disse, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso, eu vou travar, eu vou... Nossa, eu comecei a ficar muito agoniada. E na época os debates foram em julho, né? E Uhum. aí eu já tinha começado a fazer o curso do chakras, já estava chegando no chakra laríngeo, bem na época, então eu estava sendo preparada, né? Foi muito engraçado isso, porque deu tempo de eu trabalhar o laríngeo. Então, quando eu cheguei para o debate, eu já estava fazendo as meditações né, e fazendo todo o procedimento direitinho do curso, porque a primeira fase do curso você equilibra os chakras, equilibra e ativa os chakras. Aí tem uma parte de você faz as meditações, você faz a alimentação, aí tem as cores, tem a água, e assim, eu bem disciplinadinha. Eu consigo fazer bem certinho. E eu estava justamente no laríngeo, né? E eu fiz, vai dar certo. Fazendo as coisas direito, um dia antes do debate, eu fiz a habitação bem forte, né? Botando bastante intenção de eu vou, e eu vou conseguir falar, e eu vou conseguir falar do que eu quero, de forma assertiva, de forma amorosa, e seja o que Deus quiser, né? E aí eu estava com medo, né? É bom frisar que eu estava com medo. Mas, engraçado, eu acho que se eu não tivesse no curso, né? Que, que você tá ali para ver o que os seus desequilíbrios, né? Justamente na primeira fase, você vê o que está desequilibrado em você, o que está precisando ser ativado. Acho que se eu não tivesse justamente nesse pontinho, eu teria feito o que eu fiz muitas outras vezes na minha vida, que era correr da situação. Eu não ia nunca, eu ia fugir.
Mas aí eu fui com a mão tremendo, o coração saindo, querendo sair pela boca, assim, nervosa. Cheguei lá, um monte de gente, peguei o microfone e falei. Eu acho que eu falei muito rápido, eu nem lembro que eu falei direito, mas eu consegui. E aí eu fiquei muito feliz que eu consegui. E depois eu saí perguntando, gente, eu falei direito? Porque na minha cabeça estava assim, tudo bem rápido e a voz estava muito rápida. Assim, não, você falou pausadamente, você falou normal. Assim, meu Deus, eu não conseguia nem, né? A emoção estava tão grande que eu não consegui dar conta da forma que eu falei. Mas deu certo. E aí foi quando eu cheguei do debate, bem tarde. Eu estava tão feliz que eu mandei um áudio para a Érica, acho para a Islane, não foi? Mandei um áudio para a Islane contando dessa vitória, porque para mim foi uma vitória. Assim, a primeira vitória, né, do curso, já em tão pouco tempo, porque o curso tinha iniciado em maio e era julho. Acho que 2 meses só de curso, e para mim foi uma grande vitória. E aí, depois disso, aí teve o outro debate. Aí, quando tem alguma coisa, eu falo. E aí, eu topei, estou aqui dando esse depoimento. Agora, ninguém me cala mais. É isso. Que lindo! Eu fico aqui emocionada. Eu fico emocionada, sabe? Porque eu fico vendo em vocês a minha história, sabe, Carol? Porque quando você fala assim, eu não dei conta de como eu falei, do que eu falei, mas sei que eu falei. Todo mundo falou que eu falei bem, mas para mim eu falei rápido demais, eu nem sei o que eu falei, não acompanhei a minha fala. Eu fico vendo o processo anterior, porque eu noto o seguinte, hoje, quando você fala assim, agora eu vou, eu falo, ninguém me cala mais. Ninguém te cala mais, porque quanto mais você faz, mais você começa a falar se ouvindo aquele processo. Você já está vivenciando isso? Conseguindo se ouvir, ao invés de ficar na agitação, naquele Já. pensamento agitado, igual foi a primeira vez? Como que está sendo hoje, na hora que Eu você vai consigo. falar? Não, eu consigo perceber o que eu estou falando. Antes eu só... Ah, só abria a boca e saía, né? Sem saber mais ou menos. Mas agora eu consigo perceber o que eu estou falando. Sabe? Tá, tipo, eu tô pegando a prática. que máximo, que Pegando o lindo. jeito. Sim, sim. E é isso, é isso. Perder o medo, né? A primeira vez vai com o medo, mas fala da energia que você sentiu que não deixou fugir, né? Que antigamente iria Nossa, fugir, eu mas vem teria. aquela energia, aquela força para superar o medo. Essa energia é acima do medo. Comenta sobre isso. É engraçado, se eu não tivesse, né, trabalhando, ativando justamente essa questão do medo, do não falar, do não se expressar, né, eu não teria percebido que era isso e teria fugido da situação. Eu teria dito logo de cara assim, não, não vou. Ou vou, mas não vou falar, né, como eu já fiz em outras vezes. Não, 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 não. Eu posso ajudar, eu posso participar de uma outra, aqui nos bastidores, né? Eu posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa menos ir para frente e me expor e falar. Mas não é engraçado, é como assim, não dá quando você começa, pelo menos em mim, né? Não sei se isso acontece com todo mundo, é tipo assim, não dá para voltar atrás. Você começou, minha filha, agora aguente, porque as situações vão chegar para justamente você colocar em prática o que você está ali. Você não pediu, você não disse para você mesma que você não se permitia mais ficar nessa enrolação de vida. Então, pronto, aqui, ó. A energia é essa. Vai, vai, faça. Aí você fica, em mim dá assim, caramba, será que eu vou dar conta? Ainda passa essa dúvida, né? De tipo, caramba. Mas aí é uma coisa assim muito, muito rápida. É só assim um flashzinho assim, tá? Não importa, eu vou assim mesmo. Não importa, eu vou. E se eu falar alguma coisa errada, eu sei lá, faço uma piada, rio da minha própria cara, porque é engraçado, o medo é assim, o medo de falar em público, né? Não todos os meses, mas para mim é tipo, caramba,
E se eu falar uma besteira assim muito grande, né? Como se fosse a pior coisa da minha vida, assim, cara, vai acabar com a minha imagem, ou sei lá o que que passa na cabeça da gente. Parece que é uma tragédia muito grande, mas tipo, não é. É só o medo mesmo, querendo que você não faça as coisas, né? Tipo, é engraçado. Você tem medo, mas você faz. A energia ela lhe põe para fazer, É entendeu? isso. Você sentiu essa diferença dessa energia antes do curso e depois do curso? Total. Eu não tinha nem energia antes do curso assim para fazer uma coisa dessa. Participar de um debate? Não, não tinha mesmo. Como eu disse, eu ia ficar e ajudar de alguma outra forma, bastidores, Sim, mas não ir sim, lá e me expor. Porque eu sim. ia ter muito medo de falar alguma coisa errada ou de travar e, tipo, passar muita vergonha. Meu Deus, a pior vergonha da minha vida, né? Algo desse tipo. E E você não, falou uma coisa muito bonita agora, que foi essa questão: se eu falar algo errado, se eu fizer alguma coisa, sei lá, faço uma piada, rio de mim mesma, sabe o que é isso? Isso já é energia do chakra frontal, que é você conseguir levar as coisas com leveza, enxergar as coisas com leveza, né? Enxergar a vida com leveza, enxergar a vida com neutralidade e não com o olhar negativo, porque quando a gente está com medo, a gente olha para a vida com um olhar negativo, né? O medo traz isso. E aí ele paralisa. Agora, quando você vai liberando a energia, fazendo essa limpeza, né? Eu sempre falo da limpeza no físico também, né? Através da alimentação ali, as propostas que vêm dentro do curso. Quando você faz esse processo todo dessa limpeza, desse medo, dessa energia que trava, e começa a trabalhar as energias que estão ali, já fazem parte de você, né? Mas que não conseguia enxergar. Hoje eu já te vejo falando com esse olhar de chakra frontal, sabe? Com esse terceiro olho aberto e enxergando a vida com leveza. Ah, se eu falar alguma coisa de errado, faço uma brincadeira, faço uma piada, rio de mim mesma. E é aí que fica prazeroso e mais gostoso ainda a palestra, né? A palestra, o debate fica mais humano, até conecta muito mais quando a gente entra nesse lugar da leveza, né? fica mais gostoso de ouvir. Eu gosto de escutar uma Sim, palestra, uma aula que a pessoa é engraçada, né? sim, Né? Que, tipo, sim, descontrai, né? Não é só aquela coisa. Você passa o conteúdo, mas você passa o conteúdo de forma mais leve, né? Eu gosto, então eu, sim. tipo, se eu fizer falar alguma besteira aqui, eu vou aproveitar a situação para fazer uma gracinha. Já fiquei feliz por conta disso, de te ver e ver todos esses resultados, sabe, Carol? De ter esse olhar leve com você, com a vida, não só retirar o medo e aquilo que gerava um medo se tornar algo que vira um poder. Porque quem não gosta de ver uma palestra onde a pessoa é leve, onde a pessoa ri e descontrai a plateia, e aí você conseguir enxergar que aquilo que você tinha medo era, na verdade, um poder, né? É muito lindo de ver esse processo, é muito lindo. Eu amo trabalhar com chakras porque me mostra vocês tendo tantos resultados. Eu sempre conto, né, da minha vida e de como foi para mim. Eu comecei a enxergar tudo aquilo que eu tinha medo, tudo. Quando eu comecei a ativar e trabalhar os meus chakras, enxergava tudo, absolutamente tudo. É o que você falou, é exatamente assim que funciona. Você não falou que queria? Você não falou que queria sair desse monte de confusão da sua vida, que queria essa transformação para a vida? Ó, tá? A energia está ativada, vai lá e faz diferente. É isso, né? Transforma essa situação. Nossa, eu via tudo, todos os meus medos, tudo aquilo que eu estava com medo, aparecia assim na minha frente. E eu fiquei, gente, aí foi quando eu fiz, né? Desde o início era para trabalhar com essa área, então eu me trabalhava e eu comecei a observar que coisas que eu não tinham explicações nos livros, eu estava vivenciando, como essa, por exemplo, né? Depois até caiu um dos livros que explicava isso, mas não são todos.
A maioria fala só sobre para que serve, em qual área da nossa vida está vinculado o chakra, e não entra nesse detalhe do processo, da transformação da nossa vida, sabe? E aí eu comecei a observar essa transformação e a observar, gente, a primeira coisa que acontece é aquilo que está bloqueando o nosso chakra sai. E quando essa energia sai, ela atrai para a tua vida a situação para que você não fique mais travada naquela situação, né? Como, no caso, o medo de falar, o medo de se expor, o medo de falar alguma coisa errada. Essa situação sai. E aí veio o quê? O convite para você falar na roda de debates. Bem na época do chakra, bem no períodozinho do chakra levante, né? Porque foi assim, muito engraçado, assim, ótimo. Dessa vez vai aqui. Dessa vez destrava. E destravou pelo visto, né? Porque agora você falou que já continuou, tá falando, e vai, pega o microfone, né? Que você falou que teve microfone, né? Eu acho que teve microfone. A primeira vez, porque a gente acha que tá tudo saindo errado, né? A minha mão tava, meu corpo todo tava tremendo, na verdade, não era só a mão. Mas aí, quando acabou, eu perguntei, e aí, gente, como é que eu fui? Dava para ver que eu estava muito nervosa, a mão tremendo. Eu disse, não, estava normal, sua voz saiu normal, não sei o quê. Porque eu não consegui perceber que eu estava muito nervosa, né? Mas parece que por fora tá tudo tranquilo. Assim, quem vê, né, tá tudo tranquilo. Por dentro você tá uma pilha, mas sai, de alguma forma sai bem. Sai bem, né? sim. E sai justamente porque você estava se preparando para isso, você estava ativando sua energia. É a transformação que você quer, né? Essa é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no curso. Porque ele te traz essa energia, traz a situação que bloqueia, os convites vão aparecer, mas é justamente para você ir lá e fazer, né? Por isso que sai. Ir lá e fazer. Teve alguma outra situação que você tenha vivenciado, que você observa? Teve outra, logo após o debate, assim, foi engraçado que foi uma seguida da outra. Logo após o debate, que foi em julho, no outro mês, aí foi uma situação diferente, diferente no sentido da alegria, assim, né? Porque não foi tão alegre, mas foi uma situação que eu consegui colocar, sair de um relacionamento, eu saindo de um relacionamento. Foi no mês seguinte, foi em agosto. Eu estava nesse relacionamento há um ano e pouquinho. E assim, não tinha nada, não tinha nada que sério que causou este fim de relacionamento. Foi só eu perceber, assim, eu tenho contato com a pessoa, a gente ficou amigo depois, né? Foi só eu perceber que, tipo, eu não queria mais estar ali como um relacionamento amoroso, sabe? Que não fazia mais sentido para mim. E aí eu percebi isso. Nossa, caramba, eu não quero mais estar aqui nesse relacionamento amoroso. Assim, eu acho a pessoa super legal, super bacana, tipo, para ser amigo dá super certo, e se ela topar, né? Porque não depende só da nossa vontade, depende da vontade do outro, senão vai, de alguma forma, machucar outra pessoa, né? Então, e aí eu pensei muito e fiz, eu não quero mais estar aqui nesse relacionamento. Só que eu tive relacionamentos antes. E eu tive relacionamentos longos e que tinha vai e volta, sabe? Termina e volta, termina e volta. E o ponto final nunca era dado por mim, sabe? Terminavam comigo e eu nunca tive coragem de terminar com ninguém, mesmo quando não estava bom. Que não era o caso desse, né? Esse caso foi diferente, realmente. Foi só uma percepção de que eu não quero mais estar aqui, tá ok, eu não sou obrigada a estar em um relacionamento, né? E aí eu percebi isso e eu decidi colocar um fim. E assim foi de uma forma também muito assim tranquila. Eu botei muita intenção, né, também de falar de uma forma de falar, a continuação do falar, né, do chakra laringe. Não foi uma coisa de debate e tal, mas
foi falar também, né? Foi se expressar. E de falar de uma forma amorosa e de uma forma assertiva, mas de um cuidado, né? De uma afetividade na hora de falar. Mas chamei a pessoa, a gente sentou, conversou e eu consegui também terminar um relacionamento. E eu tive atitude. Foi muito interessante, porque eu percebi que eu não queria mais e eu percebi que, bom, se eu não quero mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar empurrando com a barriga, né? Não é justo com a outra pessoa, não é justo comigo também estar numa coisa que me desagrada. Então, essa atitude tem que ser minha. Então, lá vai eu de novo, com medo, mas o medo ficou para trás, porque eu fui lá e fiz de novo, né? Cheguei e conversei, olha, tá, da forma que eu mais amorosa e afetuosa que eu pude fazer, né? Que eu consegui, que eu dei conta de fazer, e eu acho que eu dei conta de fazer bem, né? Porque a gente terminou tranquilo, é amigo, e consegui. E aí depois que eu terminei, lógico que eu fiquei um pouco triste, né? Porque, apesar de tudo, era um fim de um relacionamento, tem aquele período de luto e tal. Eu estava feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz por ter conseguido fazer dessa forma e de uma forma tão, sei lá, tão tranquila, tão madura, sem briga, sem confusão, né? Geralmente como são os fins de relacionamento, né? Sem machucar o outro, sem acusar ninguém de nada, coisas assim. E aí, assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma pela segunda vez, porque eu consegui, eu dei conta, né? E é uma coisa inédita, era inédita também. O falar foi inédito e o terminar também foi inédito, né? Foi muito empoderador, assim, eu digo, sabe? Você conseguir, a sensação essa, você conseguir se expressar, seja numa situação, seja na outra, né? Seja falar em público, seja você dizer para outra pessoa como você se sente, é empoderador. É muito empoderador. E foi assim que eu me senti nas duas formas. De formas diferentes, mas, né? Das duas formas. Carol, a gente está muito sintonizada, muito. A gente está tendo troca de pensamentos aqui, ó. A gente está conversando por telepatia. Porque eu ia te perguntar, eu ia falar, você se sentiu assumindo o seu poder pessoal? Você se sentiu empoderada, assumindo seu poder pessoal? Porque é isso, né? Se todas as outras vezes, mesmo você sabendo que o relacionamento não estava legal, que ia terminar, né? E que precisava terminar, ficar mantendo aquela coisa que você está sentindo que não tem futuro, que não é para estar acontecendo e ficar naquilo ali, e deixar para que o outro tome atitude, ou deixar a vida ir levando, sendo que você sabe que é algo que não vai gerar futuro, você sabe e sente, né? Isso é algo que tira muito o nosso poder, né? Manter o poder pessoal em si e tira o poder pessoal do outro também, né? Então, continuar nesse relacionamento que a gente sabe que já chegou no fim, que não tem mais futuro. E aí você me conta que você teve essa atitude e que todas as outras vezes, mesmo você sentindo, você não tomava essa atitude, não fazia, e talvez por medo também, né? Não sei, mas vem essa questão e você conta que fez e falou de novo de uma forma amorosa, de uma forma assertiva, compreensiva, e o outro compreendeu. O tempo todo eu fiquei te ouvindo e pensando, gente, assumir total o poder pessoal, assumir esse seu poder, né? E aí eu fiquei pensando, na hora que ela terminar de falar, eu vou perguntar, você se sentiu empoderada? Você se sentiu assumindo seu poder pessoal? E aí você vai e me fala exatamente o que eu ia te perguntar. Mas é porque, assim, existem muitos motivos para alguém permanecer num relacionamento, né? Sei lá, carência, dependência financeira, às vezes, né? Enfim, muitas possibilidades.
Mas lá no fundo, no fundinho, assim, do nosso coração, da nossa alma, a gente sabe quando uma coisa não tem mais para onde ir, que chegou ao fim, sabe? A gente sabe, a gente sente, por mais que a gente não queira tomar nenhuma atitude, aí, né, por diversos motivos, né? E medo, principalmente, é um motivador, medo de tudo, né? Medo de ficar só, medo de não conseguir se manter sozinha. Eu não tenho filhos, mas tem as mulheres e os homens também, que também terminam relacionamentos, mas da perspectiva feminina. Mulheres com filhos, né? Fica, caramba, e agora? Será que eu vou dar conta do meu filho, da minha casa, de me sustentar? Enfim, passa zilhões de coisas na cabeça das pessoas que as pessoas acabam ficando, mesmo que aquilo ali já foi, já morreu há um tempo até, né? E você se dá conta disso, mesmo com medo, você chegar e tomar uma atitude, é tipo você pegar a sua vida de volta para você, sabe? É assim, sou eu estou existindo, eu existo de novo, né? E nós mulheres, a gente sabe da cultura machista e tal, e a gente passa por muitas situações que nos ferem, nos machuca, por medo. E quando a gente consegue sair disso, nasci. Renasci, né? Renasci. É muito empoderador, realmente. Que É lindo, muito lindo. que lindo. Gente, vocês têm uma capacidade de emocionar, mas ainda mais eu que sou manteiga. Ah, eu também sou manteiga. Nossa, eu tô aqui, ó, emocionadíssima. Todas essas suas palavras, tenho certeza, certeza que vai assim, ó, como uma flecha de amor, de autocuidado no coração de zilhões de mulheres. Tenho certeza, sabe? Porque é isso, Carol. Nossa, tudo isso que você acabou de falar agora, sabe? Você me fez lembrar de um relacionamento, eu até anotei aqui, um relacionamento onde eu me preparei, foi a questão da carência, né? Eu morava sozinha naquela cidade, não tinha família lá, e foi a carência emocional, né? A carência afetiva, emocional. E aí até anotei aqui para eu fazer uma live sobre esse assunto, porque eu vou contar essa história. Nossa, eu me preparei para o término. Quando eu percebi que eu não ia dar conta, eu me preparei. Então, dá para fazer, dá para se preparar. Se não consegue fazer agora, se prepara, que dá. Sabe? A questão financeira também, independência financeira, se prepara, vai se preparando na liberdade financeira, na independência financeira, mas vai fazendo isso com o propósito de soltar, né? Soltar esse passado, com o propósito, como a Carol falou, de renascer. Esse é o propósito de renascer. Lindo demais. Carol, teve algum outro resultado que você tenha observado depois disso? Porque, assim, só esses dois, para mim, já são, assim, transformação de vida e Né? mudança de campo mórfico do feminino, que, assim, que foi uma transformação muito grande, muito profunda na sua vida, na vida de todas as outras mulheres agora que te ouvem, né? Porque aí quando você vai para as rodas de debates, quando você precisa falar, igual você falou, algo bem militante ali, que é defender uma causa tal, imagina as pessoas que precisam ouvir essa fala de quem está ali defendendo essa causa. Se você não tivesse superado esse medo, se você não tivesse se dedicado nas práticas, se não tivesse aberta para colocar em ação aquela energia que você estava ativando, porque tem isso também. Você se dedica nas práticas, você faz as meditações, faz os exercícios do curso, faz a limpeza energética, a limpeza física no corpo físico, com alimentação, com a água colorida, mas recebe toda aquela energia. Mas se você não vai lá e utiliza essa energia para vencer aquele medo, também não tem um resultado. E aí as mulheres que precisariam estar lá te ouvindo, ou as pessoas que iriam te ouvir no processo, na palestra ali, na roda de debates, elas não teriam a oportunidade de receber tanta energia, tanto empoderamento,
se você não tivesse feito. Então, assim, para mim já é dar os parabéns, assim, sabe? Muito, muito, muito. Porque é uma transformação na sua vida, e é aqui que eu falo que a gente transforma campo mórfico de informação, a gente transforma o mundo, porque essa energia sua, na hora que você está ali se colocando para o mundo, falando, expondo, subindo no palco, pegando o microfone e falando, você. Eu estou citando seu exemplo, né? Mas seja às vezes falar na família, uma coisa que você não fala, tem medo de falar ali na família, né? Para quem estiver vendo a gente, para quem estiver vendo, ouvindo, o medo que você tiver, se nesse caso da Carol, se ela não se empodera desse poder pessoal, ela não faria algo que é essa transformação do mundo de a energia que está nela sai não só através da voz, mas através do teu campo energético, teu campo vibracional, e todas aquelas pessoas que estão ali te ouvindo, elas saem, elas recebem essa energia, elas também saem transformadas. Então, são processos que a gente não faz ideia, né? Eu estou aqui conversando com você e ouvindo alguns dos resultados que você teve com o curso de chakras, mas a gente não faz ideia de como esse teu resultado está reverberando no mundo, nas pessoas que te ouviram e como essas pessoas estão levando para frente aquilo que mexeu com elas, né? Aquela mensagem que fez com que abrisse um leque, às vezes, na cabeça da pessoa e ela falasse, nossa, é isso mesmo, a Carolina falou isso, nossa, e tal. E aí começa a ter muito mais transformação, né? É lindo. É incrível. E a nossa ONG é voltada para mulheres, o que é mais legal, né? E dar suporte a mulheres que estão em vulnerabilidade. E assim, aí você está perguntando se teve mais alguma coisa, foi surpreendente, porque eu estou na ONG, e, enfim, no local de trabalho aparecem atritos, né? Eu cheguei até a comentar com você e tal, e você me fez perceber uma coisa muito interessante, que é a questão do, mesmo que a gente ative, mesmo que a gente, porque eu já estou na terceira fase do curso, né? Já fiz o equilíbrio dos chakras, fiz a cura do passado e estou finalizando na última semaninha da conexão cósmica. E aí, quando esses atritos começaram, me fez colocar muito em dúvida muitas coisas, se eu deveria, se era o meu lugar realmente de estar ali, sabe? Se fazia parte do meu propósito, mesmo eu tendo muita certeza de que sim. Mas a dúvida vem, né? E aí, quando eu conversei com você, você falou, preste atenção se isso não é isso, né? Se você não está se colocando no lugar de vítima. E aí fez muito sentido para mim, sabe? Porque eu pensei, gente, tô sim. Tem mais coisa minha do que do outro, realmente, sabe? Eu tô sim. E aí eu tava fazendo, né, a última semaninha da conexão, eu fiz, espera aí, eu tenho que voltar ali na cura do passado, porque esse item aqui faltou de curar o lugar de vítima. E assim, e aí eu percebi, e aí foi vindo coisa para mim, né? Gente, é uma atitude que me é recorrente me colocar no lugar de vítima, né? E aí eu fui lá, parei a conexão, e eu nem sei se eu fiz certo ou não, mas foi o que veio na minha mente. Eu fiz o corte do cordão comigo, não é comigo, não, foi comigo, né? Porque foi a antiga eu vítima das situações. Foi essa intuição assim que me deu. Vá, pare a conexão, volta na cura do passado, faz o corte com esse seu lugar de vítima e segue. E aí deu muito certo, porque eu fiz isso, aí já voltei, né, já retomei a conexão, e aí foi uma coisa muito interessante, porque eu estou no lugar certo, sim, estou. Mas, como eu disse no início, eu sou voluntária, eu não recebo um centavo para estar lá. E isso estava me dando uma preocupação muito grande. Sim, e aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Preciso ganhar dinheiro, estamos no mundo que precisa de dinheiro, né? Afinal de contas. E aí, volta para que eu não quero mais estudar para concurso público, né? E aí,
eu vinha me perguntando, gente, como é que eu vou monetizar esse negócio, né? E aí, do nada, que não é do nada, a gente sabe que não é do nada, veio a ideia, porque não sou eu advogada, sou eu, uma outra advogada e um advogado, de eu montar uma parceria com a advogada, a gente montar um escritório só nossa, para defender só causas feministas e mulheres, só defender mulheres, sabe? De mulheres com relações de família e com mulheres vítimas de agressão física, que aí envolve a Lei Maria da Penha. E aí a gente está nesse processo de desenvolver isso. E esse escritório vai ser pago, né? Nós vamos cobrar. A questão da ONG é outra coisa, a gente faz voluntariamente. As mulheres que a gente atende é de graça, a gente não cobra. Mas esse escritório que eu e ela vamos montar à parte vai ser pago e vai ser também voltado para mulheres. E aí eu fiquei assim, eu fiquei de cara comigo mesma. Eu fiz, meu Deus, o que é isso? Sabe? E foi e foi da sua fala. A sua fala foi muito importante de observar que eu estava olhando, encarando as coisas com um olhar de vítima, e eu estava mesmo. Eu estava chegando a duvidar do que eu estava no meu propósito, no lugar certo. Eu cheguei a duvidar realmente. E eu sei que eu estou no lugar certo. Sabe? Essa foi a mais nova novidade. E as pessoas que estão nos ouvindo não estão me vendo, né? Porque eu coloquei para gravar mais a sua imagem, até mesmo para a minha imagem não ficar cortando. Mas as pessoas não vão conseguir ver agora porque eu estou toda emocionada. Porque, para mim, Carol, você sabe disso, né? Você está ali nas aulas ao vivo que eu faço lá no Zoom com as alunas. E você vê o quanto essa questão de propósito profissional, né, de conexão com esse propósito profissional, de reconexão com esse propósito, de descoberta desse propósito, o quanto esse é um dos desafios grandes ali, né? Uma das buscas, uma das maiores buscas do feminino, de nós mulheres. Por que eu estou falando do feminino? Porque eu vejo que esse também é um desafio dos homens. Só que eles, como a questão da energia mais yang ali, mais racional, mais lógica, eles acabam aceitando muito seguir por aquelas profissões, mesmo eles sentindo que não é aquela profissão, mas eles continuam. Já a mulher não, a mulher tem muito essa questão do sentir, né? O feminino, no caso, não só a mulher em si, mas as pessoas com a energia feminina mais ativada, né? A energia mais ativada. Nós temos essa coisa do sentir, e o sentir é muito forte, muito intenso. Então, se você está num escritório e você está sentindo que não é ali, gente, não é aqui, ou você está ali estudando para o concurso e sentindo, não, mas eu não tenho essa vontade, mas não adianta, esse sentir ele é muito forte, ele é muito intenso, ele te tira dali, ele não deixa teu racional conseguir concentrar para estudar, né? Eu estou falando aqui, mas você que vai saber me falar, porque você que viveu isso. E aí já era o contrário, né? Quando você comentava nas aulas ao vivo ali no Zoom, de como você se sente na ONG, de como você se sente nesse trabalho voltado ali para as mulheres, nessa coisa de fazer esse movimento de transformação no mundo, fazer esse movimento de trazer mais esse olhar que valoriza a todos, né? E sair do olhar e da forma antiga que a gente tinha de viver, né? Onde somente alguns lados ali que eram valorizados e outros não. Algumas pessoas eram, outras não. E aí, observar esse processo em você é muito bonito. E eu via a sua questão ali né, desse olhar, gente, tá, mas e o dinheiro, né? Eu estou com o coração transbordando de alegria, mas e o dinheiro? Meu Cadê o dinheiro? Deus. Porque ele também é bom, ele também traz alegria ali, né? Ele traz a liberdade para você conseguir fazer ainda mais nesse processo com as mulheres. Então,
E eu sempre falava com você, abre, né? Sempre falava ali nas aulas, porque aí servia e serve para todas as outras alunas ali que também estão nessa busca de propósitos, né? Propósitos profissionais. Falava, olha, o mais importante você já olhou, já conseguiu se conectar, que é aquilo que vibra o coração, que vibra a essência, né? O desejo da alma, o desejo que vem da essência ali. Isso já está claro. Então, agora é se abrir, é buscar, né? Buscar com o que vem. Eu acho que eu cheguei a falar com você também, né? Falei, faz esse questionamento, olha, me mostra como eu faço para gerar dinheiro, para gerar minha renda através desses trabalhos aqui, que eu sinto a conexão com o meu coração, que eu sinto a conexão com a minha alma. E aí, uma coisa muito bonita nesse teu processo, Carol, muito linda, que foi limpar o desequilíbrio energético, limpar o medo, limpar aquilo que não te deixava enxergar a ideia. Porque a ideia é o que eu falo de conexão com o nosso eu superior, com a nossa centelha. Essa conexão, ela já está ali o tempo todo. Só que aí é a questão da ideia. Essa ideia, ela já estava ali o tempo todo. Só que a gente não consegue enxergar por conta dessas camadas que dentro do curso a gente faz esse processo das limpezas. Né? A gente não consegue enxergar porque tem várias coisas em desequilíbrio que ofuscam a visão e não consegue perceber. E aí tem várias outras coisas, como os medos, como a questão que você comentou de ficar num lugar que o outro está me acusando, ou eu estou nesse lugar aqui, o outro está apontando o dedo para mim. Mas não, vamos inverter, assume teu poder pessoal, né? Igual foi feito nos outros processos. Olha o que você fez aqui. Assumiu o seu poder pessoal. Foi lá e... Ai, Carol, eu estou tão feliz com o seu depoimento. Mas tão feliz. Por quê? Porque você percebe a situação, percebeu, e você conseguiu ativar esse olhar de Isis, que foi a informação que eu recebi recentemente, né? Que é para mudar até o nome da segunda fase, de cura do passado, para olhar de Isis. Porque você conseguiu ativar e despertar esse olhar de Isis, que é percebeu que está enxergando a situação no olhar de vítima, ao invés de enxergar no olhar de empoderada, de poder pessoal, vai lá e cura. Você foi lá, você fez exatamente, você aprendeu, é isso. Esse é meu propósito, ensinar as mulheres a fazerem isso. Porque aí você aprendeu, epa, eu não tenho que continuar aqui no processo do curso, então deixa eu voltar lá na fase 2, com esse olhar de Isis, esse olhar amoroso para comigo mesma, você não ficou se culpando, nem se criticando, nem se auto-julgando. Nossa, que absurdo, fiquei minha vida inteira enxergando as coisas, porque a gente começa a lembrar, não é? Um monte de coisa que você agiu na com forma... esse olhar de vítima. Eu lembrei, pensei, opa, isso aqui não é novo, não. Só que já vem de algum tempo, mas eu não me veio na hora da cura do passado, né? Não me veio desse ponto em específico. Mas essa situação agora me mostrou e aí eu tenho que voltar. E aí você foi lá, voltou, curou, fez esse processo de fazer essa limpeza, reequilibrou essa parte. Quando você faz isso, você permite o chakra frontal, você permite com que ele ative ainda mais, porque aí você libera energia que estava ali sendo ocupada por esse processo de desequilíbrio, você libera para conseguir enxergar, para conseguir receber as ideias, para conseguir interpretar essas ideias. Olha só que ideia fantástica! E às vezes a gente até pensa assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Não foi isso que eu pensei. Como assim? Estão aqui na minha cara. E eu não tinha pensado nisso. Mas era por causa do que eu tinha dito. Eu não quero nunca mais botar meu pé no escritório de advocacia. Mas era o escritório do outro, não meu, né? Isso. Era a forma antiga de fazer lá, a forma antiga de fazer. Mas essa forma nova, com o meu escritório, aí sim, essa forma eu quero.
essa forma que tem esse olhar de nova era, esse olhar de novo mundo, de lidar com o direito, colocar o direito ali realmente sendo um direito que faça sentido para o teu coração, e não só ganhar causa independente de quem é o cliente, não. Vamos fazer aqui voltado para aquilo que seja um processo do meu coração, né? Que eu sinta que estou contribuindo com a construção desse mundo melhor, né? Lindo, lindo, Verdade. lindo E demais. faz muito sentido, porque não é ganhar dinheiro só por ganhar. E é interessante porque, assim, né, acho que advogadas e advogadas vão entender isso, advogados acho que não, homens, né? Tem muitas situações assim que mulheres são vítimas, tipo no trabalho, por exemplo, um assédio. Não vou nem falar em assédio sexual, vou falar num assédio moral mesmo. E aí ela chega num escritório de advocacia e às vezes são atendidas por homens e esses homens duvidam do que ela está falando. E aí você passa por uma segunda violência, você foi violentada no seu trabalho e chega para alguém para te defender, aquela pessoa duvida de você, você está revivendo a violência novamente. Então, é nessa perspectiva que eu fiz, caramba, olha só, sabe? Dá para ganhar dinheiro e fazer uma coisa maravilhosa ao mesmo tempo. Foi assim, tipo, acendeu a luzinha. Mas mesmo assim, ai meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Foi as duas coisas, olha que lindo, e ai, como eu sou abestalhada. Mas não é. É essa questão, né? Os desequilíbrios energéticos e esse processo que a gente vivencia tanto de todo o processo que a gente vivenciou na nossa vida. Você vivenciou situações no escritório que você não queria viver mais. E aí aquilo criou camadas que são até camadas de proteção mesmo. Só que protege tanto que protege até daquilo que é bom, até daquilo que você quer. E o curso vem fazendo esse processo dessa limpeza. Vamos limpar tudo, né? E mostrar que não precisa dessa proteção a partir do momento que você coloca teu poder pessoal nas tuas mãos, a partir do momento que você renasce com essa força interna, né? Então não precisa mais se proteger, não precisa mais se esconder. Você consegue fazer o processo por si mesmo, porque você se torna. Eu falo que a gente se torna nosso eu superior aqui na Terra. E você começa a ter essa satisfação e essa coragem. É uma coragem que brota, não é? Que você fala, vou fazer. Nossa, vou fazer. Gente, é isso, vou fazer. Vou fazer, já estou pensando na logomarca, já estou agilizando as coisas. Tipo, vou fazer mesmo. E, gente, incrível. já fica aí, ó, a Carolina. Vou deixar para vocês o contato dela aqui, tá? Todas as mulheres que estão assistindo aí, falando, gente, nossa, passei por isso, vou contratar ela agora, não vou contratar mais alguém que não vai me entender. Carol, só para a gente finalizar, eu quero te perguntar, quero te fazer ainda mais duas perguntas, mas uma é, você teve alguma dificuldade em fazer o curso, algum desafio? Pode falar a verdade, tá? Quero que fale a verdade para que quem está assistindo, ouvindo, perceba que eu não quero só vender, né? Não quero só que as pessoas, meu intuito é igual a Carolina falou, não é só ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro com propósito. E eu quero que quem entre para o curso entre com transformações. Até falei isso com a Carol, quem eu chamo ali, eu vejo que está tendo resultado, que a pessoa está aplicando o curso, e que não é só comprar, passar o cartão e vai resolver a vida, né? Vou sentar lá no meu sofá e vai resolver a vida. Então, pode falar a verdade, teve desafio? Qual foi as dificuldades aí que você teve? Com certeza, teve desafios. É assim, primeiro você tem que estar disposta, realmente. Não adianta só passar o cartão e achar que disposta a mudar. Primeiro é isso, disposta a mudar. Né? Você tem que estar muito disposta a mudar. Eu realmente quero mudar isso na minha vida, eu quero realmente mudar muitos aspectos na minha vida, e aspectos que você nem imagina. Tipo, eu não imaginava que eu iria terminar um relacionamento, né? A minha coisa foi assim, eu não quero mais essa indecisão na vida profissional, né?
Mas, tipo, não me passou muito pela cabeça que eu ia terminar o relacionamento. Mas você está disposta a tudo que vem? Primeiro, está disposta a fazer? Porque, assim, você dá três tipos de cronogramas diferentes. Os mais rapidinhos e os mais longos. Eu fui no mais longo. Porque eu acho que eu sou disciplinada, né? Eu descobri isso quando eu estava estudando para concurso. Eu achava que não era. Mas eu me dei conta que eu conseguia passar 8 horas de boas, assim, todos os dias estudando. Eu pensei, gente, isso é disciplina. Se isso não é disciplina, eu não sei o que é. Então, aí eu percebi essa qualidade em mim, que antes eu não conseguia enxergar muitas minhas qualidades. E aí eu consegui enxergar. Eu disse, eu vou no mais longo. Por isso que e também eu me demorei em alguns, voltei algumas vezes, né? Mas, assim, o início é você reequilibrar e ativar os chakras. E aí, como a Erika falou, como eu falei, você tem que passar tipo, por uma dietinha, né? Você tem que cortar algumas coisas que você gosta, pelo menos eu gosto muito, que é chocolate e café. Foi E desafio. foi desafio. E para mim isso foi desafiante, assim, porque eu gosto muito de chocolate e gosto muito de café. Mas assim, ao mesmo tempo que foi desafiante, como eu estava muito certa do que eu queria, eu fiz, sabe? Assim, eu pensava assim, é só essa primeira fase, não são as três fases. Então dá para fazer. Aí eu consegui fazer. Mas lá pela metade, assim, aí você termina a primeira fase, você vai para a cura do passado. E aí, na cura do passado, foi o momento que eu demorei mais tempo para fazer. Eu fui além, eu passei mais semanas do que o cronograma. Porque eu entendi que tinha muita coisa para curar e eu nem tinha percebido o negócio da vítima. Ou seja, já tem mais coisa ainda, né? E aí, às vezes, fazer a meditação dá uma preguiça de fazer. Às vezes você começa a dizer assim, nossa, eu tô tão cansada do dia a dia, né? Da rotina, assim, eu tô cansada, eu fiz tanta coisa hoje, que geralmente eu prefiro fazer as coisas à noite, porque é onde está mais tranquilo na minha casa. É o horário mais tranquilo. Então, eu faço à noite antes de dormir. Tem dia que você está realmente muito cansada e você não consegue. Aí, mas tá, beleza. Aí o que é que eu percebi em mim? Que você não pode deixar muito tempo esse cansaço tomar conta, porque senão você não faz mais, sabe? Você vai e desiste. Então, tipo, eu me permitia, sei lá, passar 1, 2 dias sem fazer quando eu estava muito cansada, mas depois eu ia lá e fazia. Mas essas foram assim, para mim as dificuldades que eu enfrentei, assim. Eu não achei tão difícil, mesmo fazendo o cronograma mais longo, porque eu estava com muita vontade no início. Eu estava muito determinada, eu estava esperando o curso há muito tempo. Então, eu acho que é a energia do que você coloca, da intenção, do início. Sim, claro, você não vai ficar nessa empolgação, essa empolgação vai diminuir, tá, minha gente? Não vai chegar empolgada assim até o final, não. Você vai ter momentos que você não vai estar assim mesmo, não estou afim de fazer hoje. E aí, como a Erika bem disse, tá tudo bem. Você só não pode deixar de fazer, né? Pode Mas desistir. faça à medida que você consegue fazer, né? Faça como você consegue. Tipo, e se você conseguir no programinha mais rapidinho, ok. Eu que me botei esse desafio de cronograma. E então, seus desafios foram café, chocolate e manter a rotina ali, mas mesmo assim, seguiu a rotina mais longa de todas, né? Que É, dá aí, se não me engano, 6 meses de curso de aplicação aí. 6 meses. É 6 meses. E eu acho que eu já estou Uhum. mais de não, maio, né? Estamos em dezembro. Dezembro. É, É. é. Eu estou finalizando. Parabéns, Carol. Nossa, parabéns. Sobre o café e chocolate.
Você sentiu o desafio, é o grande desafio que a maior parte fala. Eu até brinquei com você, né, antes da gente começar, falei, eu não vou falar para ver se o seu desafio vai ser o mesmo, e foi, que é o café. Todo mundo fala do café. Mas não é à toa, né? É porque o café realmente vicia, é vício, por isso que é um E o desafio. chocolate também, né? O É. açúcar. Aí, mas isso que eu ia te perguntar, você entendeu o porquê de, nessa primeira fase, fazer essa limpeza no físico, no corpo físico? Deu para entender o porquê de retirar o café e o chocolate? É impressionante, porque assim, eu já tenho o hábito de tomar bastante água, mas você também coloca isso muito forte, de tomar água, né? E água com água colorida, digamos assim, não é colorida, Sim, porque tem, você coloca na garrafinha colorida, você envolve alguma cor nela, né? sim. E é como se a sensação que eu tive era a alimentação, a água e a atividade física, que aí para mim não foi uma questão porque eu sempre fiz atividade física. Então, esse para mim não foi um dilema, né? Porque eu já fazia mesmo. E é como se o corpo ficasse mais leve mesmo. Porque a gente já sabe assim, da medicina tradicional mesmo, quanto alimentos prontos, né, industrializados, são inflamatórios do corpo. Quanto o chocolate, não aquele que é 100% cacau, né, o amargão mesmo assim, mas o que não é, que é açúcar. O quanto açúcar é viciante, né, como se fosse uma droga mesmo, assim, que vicia, e quanto é inflamatório para o corpo. Então, nessa primeira fase que você está precisando equilibrar e ativar, é como se você realmente deixasse tudo mais leve, preparado para receber o tanto de energia que você vai receber. Sabe? É tipo a preparação do ser como um todo, né? Tanto do espírito, da mente, da emoção, mas do corpo físico mesmo, porque você recebe muita energia. É impressionante. Às vezes você não dá conta, às vezes recebe tanta energia que fica cansado. Lembra aquela vivência que a gente fez da cura da ancestralidade? Quando acabou, foi muito forte. Quando acabou aquela vivência, eu precisei dormir. Eu estava esgotada, sabe? Gente, eu preciso dormir. Eu fechei, deitei na cama e apaguei por um bom tempo. É, é. Campo de energia alto, o nosso corpo não está acostumado. Aliás, o nosso corpo ele é denso, né? Ele é feito dessa matéria aqui mais densa, energia mais, entre aspas, bem entre aspas mesmo, energia mais parada, assim, né? Em vibração menor. Então, receber campo de energia alto, receber aquele campo de energia forte, intenso, o nosso corpo geralmente não está acostumado, né? Então, e você explicou maravilhosamente bem de você ter entendido o porquê, porque é isso mesmo, é abrir o corpo, deixar ele ali no máximo potencial que ele né? Sem inflamação, sem processo inflamatório, sem estar tendo que lidar com excesso de açúcar, com excesso de questões que ativam o mental e que atrapalham o seu mental de perceber como você está, que emoção você está sentindo, né? Retira isso tudo, deixa o corpo aberto, limpo, para poder receber essa energia forte, intensa, para quê? Para você ir lá e passar por cima daquele medo. Seja o medo de falar em público, seja a indecisão de trabalho, de como que eu vou, né, essa coisa profissional, como que eu vou sair dessa indecisão, seja o medo que for que estiver aparecendo, o corpo está aberto para receber essa energia potente, né? Ativar essa energia potente, que agora eu estou chamando de 7 poderes ocultos, que ficam revelados para toda mulher que vem fazer o curso, porque é isso, é essa revelação de sentir o que você falou, Carol, de sentir esse empoderamento, de sentir esse poder de falar, gente, eu consigo fazer, eu vou lá e faço, né? Gostei muito que você falou da transformação, é para quem quer realmente transformação, né? Para quem quer realmente sair daquela vida que já não aguenta mais,
Tanto que você falou, eu falei, esse ano eu saio dessa indecisão. É isso. É para quem chegou nesse ponto, né? De falar, gente, agora chega. Agora chega, eu vou fazer algo que vai realmente manter a transformação. Tem uma coisa que eu escuto muito, que são as pessoas falando que elevar a vibração não é tão difícil. O difícil é manter a vibração alta. Como faz para manter a vibração alta? Como faz? Tem um processo, né? Esse curso, da forma como ele está estruturado, é exatamente para isso. Para que você consiga manter esse processo, essa vibração alta, passando desde o início. Desde aquilo que baixa a tua vibração, seja a nível de corpo físico, de alimentação, seja a nível energético. Conhecer, igual a Carol falou, que você começa a lembrar, quando cai a ficha, gente, não é que eu me coloco nesse lugar? Aí começa a vir muitas lembranças. E por quê? Porque você está aberta para a transformação. Você está aberta para fazer. Né? E aí sim você vai lá, libera essas raízes. No dia a dia, quando a mente que está acostumada a seguir por aquele caminho, na hora que ela quer ir por aquele caminho, você está consciente, você já está mais presente. Aí você, epa, não vou entrar nesse caminho aqui de vítima, não. Imagina, eu poderosa do jeito que eu sou, olha quanta coisa eu já fiz na minha vida. E aí você muda o comportamento e é assim que vai criando, né? Mantendo essa transformação e essa vibração alta. Eu fiquei muito feliz, nossa, muito feliz com o seu depoimento, com todos os resultados aí, que aliás foram resultados gigantescos. O último eu fiquei sabendo aqui junto com todo mundo, que inclusive era algo que você falava aqui nas aulas ao vivo, né? E que agora a resposta veio. A resposta veio, foi surpreendente. E, tipo assim, estamos finalizando o ano, né? Isso, sim, sim. Então, 2022 realmente foi o último ano da minha vida que eu me permiti não saber o que fazer da vida. E eu acho que foi fantástico, assim. E, tipo, o curso foi o que proporcionou, sabe? Assim, eu digo, eu falo muito bem para todo mundo, né? Ai, vocês precisam conhecer a Érica, vocês precisam conhecer. E fazer, né? Às vezes a gente sabe realmente, às vezes tem dificuldade financeira e tal, mas se você tiver a oportunidade e se tiver muita vontade de real de fazer e se dedicar, assim, é transformador. De coisas que você nem imagina. Porque, tipo, você pode até, eu quero para isso, mas vai vir muito mais coisa. Vai vir a transformação realmente de te colocar naquela vida que é a vida da sua essência. Eu chamo assim, sabe? Que é a vida da sua alma. Porque a gente enxerga muito pequenininho, a gente acha, eu quero isso. Fala, não, você quer sair da indecisão. Então, tudo que tem de indecisão da sua vida vai sair da sua vida. Esse curso é para reconectar com o seu poder pessoal. Então, tudo aquilo que tira você dessa reconexão com a sua essência, com o seu poder pessoal, vai sair da vida, né? Ou vai sair ou vai se reequilibrar. A questão se reequilibra ou a questão simplesmente fica para trás, né? É liberada no passado. Você falou uma coisa, eu já ia finalizar, mas você falou uma coisa que eu quero te perguntar a respeito de condições, a respeito de preço. Porque teve uma vez que eu ouvi alguém falando, nossa, é muito caro. Nem era uma mulher, foi um rapaz, que nem é meu público, mas o que você acha? É caro demais em relação aos resultados que você teve? Não. Não, e você, dessa última vez, você fez condições de pagamento, assim, parcelado várias vezes, assim, e dá super para pagar. É porque na época que você lançou o primeiro, eu não estava trabalhando, eu estava só estudando. Sim. E aí eu não quis pedir para o meu pai, sabe? Sim. Tipo, pai, paga um curso de equilíbrio de chakras para mim e olhar para... Não que ele reprove nada disso, mas tipo, ele já estava pagando outras coisas. Eu não quis mais essa demanda para ele, sabe? Ele já estava me mantendo, né? Porque eu disse, eu vou estudar para concurso.
por favor, dá para me manter enquanto eu não passo? Ele, ok, vá lá e faça, Sim, né? Me apoiou. Aí eu não quis sim, mais essa demanda para ele. sim, sim. E aí eu não pude realmente, mas dessa vez eu estava, né, ainda trabalhando e trabalhando recebendo. E aí eu consegui e fiz parcelado também, Sim, porque parcelado ajuda muito, né? sim, Então, sim. não é nada de outro mundo, minha gente, assim. O que eu comento a respeito de preço, às vezes, é que o nosso ego, pelo medo da transformação, muitas vezes, ele fica olhando para preço. Tanto que você, da primeira vez, você falou, eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer. Né? E aí você se colocou num lugar de eu vou fazer, porque essa transformação era algo que você já queria, você já estava aberta, né? Agora, o que acontece muito é o nosso ego buscar as armadilhas ali para ele fugir daquilo que a gente quer, né? Para fugir da transformação. A transformação gera medo para o nosso ego. Então, o preço é uma das coisas que, a primeira coisa que o nosso ego fala. E eu costumo sempre trazer as transformações de vida que a gente tem, que imagina você ir para um trabalho onde você sente o que você sente hoje, no seu trabalho. Não tem, Imagina? não tem o que pague, gente. Se você olhar por essa perspectiva, tipo assim, o valor é ínfimo, realmente. Então, Porque é a sua vida. Gente, é a sua vida que vai fazer assim, ó. Uh, sabe? Vai transformar de uma forma que você nunca imaginou na sua vida. Eu fico, às vezes, eu paro e falo assim, gente, eu nunca imaginei isso na minha vida acontecendo. Eu paro, às vezes, assim, quando eu tô, né, mais tranquila, sem muita coisa para agradecer, para contemplar, e faço, gente, eu nunca imaginei tanta transformação na minha vida. Tudo que está acontecendo, eu fico. Aí eu começo, eu sou muito grata, eu começo a agradecer. Porque, mas é mesmo, gente, é assim, não é tipo, eu estou fazendo propaganda aqui, não. E tô, porque é uma coisa nossa, mudou minha vida, sabe? que Agora, lindo. assim, você precisa realmente estar disposta a isso. Precisa se É, dedicar. Não é mágica. Não é comprou, aconteceu. É comprou, sentou e fez tudo que tá isso, lá para você fazer. isso, Carol. Que lindo. Gratidão. Nossa, Ai, muito obrigada. obrigada a você. Eu que estou me sentindo muito honrada, assim, tipo, ela está enxergando que ela está enxergando as transformações em mim e está me chamando, me convidando para dar um depoimento. Nunca, pronto, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, fosse dar um depoimento de transformação de vida. E para uma mulher advogada que já está trabalhando em causas de outras mulheres, pode ter certeza que a tua fala é como a gente conversou. Eu estava pensando isso essa semana, que a tua fala, ela sai reverberando com um campo de energia tão forte, tão intenso, porque você está falando de algo que você viveu e continua vivendo. Você não está falando de algo que você fez e de transformações que você quer. Não, são transformações que você está vivendo, que você viveu. Então, isso tem um campo de energia tão forte, tão intenso. E aí, mais uma vez, parabéns, né? Para você, na tua profissão, que se encontrou nesse trabalho que visa ali um trabalho para outras mulheres, um trabalho que empodere, que traga esse poder pessoal. Trabalhar isso em você mesma já era um caminho para ter o propósito, né? É Já era. verdade. Para você ir para esse propósito inteira, levando o teu campo de energia, e não só levando estudos, levando diploma, levando o conhecimento racional, intelectual, mas sim levando o campo de energia para que essas outras mulheres possam ativar. É como a vela, né? Que a gente sempre vê a metáfora. Você vai levando a tua chama acesa e multiplicando ali, acendendo cada uma delas, porque você está fazendo esse processo em você. É isso. Lindo Ai, demais. obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade.